Livre os segredos que vão mudar a sua vida, capítulo 3. Desenvolva a coragem e autoconfiança através da oratória. A capacidade de se falar de forma eficaz é uma aquisição, não uma dádiva. William Jennings Bryan. Mais de 7.000 profissionais da área de negócios desde 1912 já foram participantes de vários cursos de oratórias conduzidos pelo autor. A maioria deles, a seu pedido, declarou por escrito o motivo de terem se inscrito e o que esperavam obter com esse treinamento. Naturalmente, as declarações eram as mais variadas, mas a intenção central desses relatos, a necessidade básica, na grande maioria, era praticamente a mesma, conforme vários homens escreveram. Quando sou chamado para me levantar e falar, fico tão consciente de mim mesmo, tão assustado, que não consigo pensar com clareza, não consigo me concentrar e não consigo lembrar o que eu tinha intenção de dizer. Quero ganhar autoconfiança, equilíbrio e a capacidade de pensar com rapidez e eficácia. Quero reunir meus pensamentos em uma ordem lógica e ser capaz de fazer um discurso claro e convincente diante de um grupo empresarial ou do público em geral. A conquista da autoconfiança e da coragem e da capacidade de pensar de forma calma e clara ao falar para um grupo não chega a representar 1/10 da dificuldade imaginada pela maioria dos homens. Não se trata de um dom concedido pela providência para apenas poucos e raros indivíduos. É como a capacidade de andar de bicicleta. Qualquer um pode desenvolver sua própria capacidade latente se tiver desejo suficiente para tal. Existe alguma razão, por menor que seja, para que o indivíduo não seja capaz de pensar tão bem quando está de pé diante de um público quanto na posição sentada? Com certeza, todos sabem que não há. De fato, o indivíduo deveria pensar melhor na presença de um grupo de homens. A presença deles deveria agitá-lo e fazer com que se sentisse elevado. Muitos oradores dizem que a presença do público é um estímulo, uma inspiração, que impulsiona o cérebro para funcionar de forma mais clara e mais intensa. Nesses momentos, surgem pensamentos, fatos e ideias que eles não sabiam que possuíam, conforme declarou Henry Ward Beecher. E a única coisa que eles têm a fazer é estender as mãos a tudo o que vier. Essa deveria ser a experiência acumulada do indivíduo e provavelmente será se praticar e perseverar. Existe uma certeza absoluta. O treinamento e a prática vão reduzir o medo do público e dar ao indivíduo autoconfiança e coragem permanente. Depois de acompanhar carreiras e contribuir para o desenvolvimento de tantos oradores, o autor sempre fica feliz quando um aluno, no princípio, tem certa palpitação e nervosismo. Há certa responsabilidade na elaboração de uma palestra, mesmo que seja apenas para meia dúzia de homens em uma conferência de negócios, além de certa tensão, algumas surpresas e agitação. O orador tende a ser tenso como um puro sangue, forçando o freio. O imortal Cícero disse há 2000 anos que todos os oradores dignos de mérito eram caracterizados pelo nervosismo. Alguns homens, não importa com que frequência falem ao público, sempre vivenciam esse frio na barriga, pouco antes do início do discurso. Porém, em poucos segundos após se colocarem de pé, ele desaparece. Para aprender a habilidade vital de se falar em público, são necessários 4 passos essenciais. Primeiro, comece com um desejo forte e persistente. Isso é muito mais importante do que provavelmente se imagina. Se um instrutor pudesse olhar dentro da mente e do coração do aluno agora e verificar a profundidade de seus desejos, poderia prever com alto grau de certeza a rapidez do seu progresso. Se o desejo for pálido e fraco, as realizações também hão de assumir essa tonalidade e consistência. Porém, quem for atrás desse objetivo com persistência e com a energia de um cão atrás de um gato, não será derrotado por nada na face da terra.
Por isso é preciso despertar o entusiasmo por esse estudo. Enumere seus benefícios. Pense no que a autoconfiança adicional e a capacidade de falar de forma mais convincente pode significar. Pense no que podem e devem significar em termos financeiros. Pense no que podem significar socialmente, nos amigos que poderão trazer, no aumento da sua influência pessoal, na capacidade de liderança que você poderá adquirir. E essa capacidade de liderança virá de forma mais rápida do que qualquer outra atividade que se possa pensar ou imaginar. Pense no brilho de satisfação e prazer que virá como resultado na aplicação do novo poder. O autor viajou ao redor de grande parte do globo terrestre e teve diversas experiências, mas para satisfação interior duradoura e absoluta, conhece poucas coisas que possam ser comparadas com a experiência de estar de pé diante de uma plateia e de fazer com que os homens discutam as opiniões do palestrante diante dele. Dá uma sensação de força, um sentimento de poder. Apela para o orgulho da realização pessoal. Faz com que o indivíduo se destaque e se sinta num patamar acima de seus semelhantes. Há mágica nisso. E uma excitação para não se esquecer nunca. Um orador confessou: 2 minutos antes de começar eu preferia ser chicoteado do que falar. Porém, 2 minutos antes de terminar eu preferia levar um tiro a parar. A cada desafio, alguns homens se acovardam e caem no esquecimento. E é por isso que o indivíduo deve continuar pensando no que essa habilidade pode significar para ele, até que seu desejo tenha consistência. Segundo, conheça profundamente o assunto sobre o qual vai falar. Se o indivíduo não pensou no seu discurso, não o planejou e não sabe o que vai dizer ao público, não pode se sentir muito confortável diante de seus ouvintes. É como um cego que guia outro cego. Nessas circunstâncias, o orador deve ser autoconsciente, deve sentir-se arrependido, deve ter vergonha da sua negligência. Conforme Roosevelt registra em sua autobiografia, fui eleito para a Assembleia Legislativa no outono de 1881. E eu era o homem mais jovem naquele órgão. Como todos os jovens e inexperientes membros, tive muita dificuldade para dominar a arte de falar. Tirei muito proveito dos conselhos de um velho compatriota obstinado que, inconscientemente, parafraseava o Duque de Wellington, que, sem dúvida, parafraseava alguém. O conselho era o seguinte: não fale até que tenha certeza de que tem algo a dizer e de que saiba exatamente do que se trata. E então fale e sente-se. Esse velho compatriota obstinado deveria ter dado a Roosevelt outro conselho para superar o nervosismo. Deveria ter acrescentado: será de grande ajuda para eliminar seu embaraço se puder encontrar algo para fazer diante da plateia, como, por exemplo, expor alguma coisa. Escrever uma palavra no quadro ou no flip chart. Indicar um ponto no mapa. Deslocar uma mesa, escancarar uma janela ou mudar uns livros e papéis de lugar, qualquer ação física que tenha o propósito de poder ajudá-lo a se sentir mais em casa. É verdade que nem sempre é fácil encontrar uma desculpa para fazer tais coisas, mas fica aqui a sugestão. Use-a se puder, mas apenas nas primeiras vezes. O bebê não se agarra ao andador depois que aprende a caminhar. Terceiro, haja com confiança. O professor William James escreveu o seguinte: a ação parece seguir o sentimento, mas na verdade a ação e o sentimento andam juntos. E ao regular a ação, que fica sob o controle mais direto da vontade, pode-se regular indiretamente o sentimento. Assim, o trajeto voluntário soberano para a alegria, caso a alegria espontânea tenha se perdido, é sentar-se animadamente e agir e falar como se a alegria já estivesse presente. Se tal conduta não fizer com que você se sinta alegre, nada mais será possível nessa ocasião específica. Portanto, para sentir-se corajoso, haja como se fosse corajoso. Use toda a força de vontade para esse fim.
E um perfil de coragem muito provavelmente substituirá o perfil de medo. Aplique o conselho do professor James. Para desenvolver a coragem, quando estiver diante de uma plateia, haja como se já tivesse essa coragem. É claro que, se não estiver preparado, muito pouco dessa representação de coragem será aproveitado. Porém, uma vez dominando o tema sobre o qual vai falar, dê uma saída rápida e respire fundo. Na verdade, respire profundamente por 30 segundos antes de encarar o público. O aumento da provisão de oxigênio vai animá-lo e lhe dar coragem. O grande tenor Jan de Hesque costumava dizer que quando se consegue manter a respiração de modo a se poder sentar em cima dela, o nervosismo desaparece. Fique ereto e com a cabeça erguida. Olhe diretamente nos olhos do público e comece a falar com tanta confiança quanto seria exigido se cada um deles lhe devesse dinheiro. Imagine que eles lhe devem. Imagine que eles estão ali reunidos para lhe implorar por uma extensão de prazo. O efeito psicológico em você será surpreendente. Não faça movimentos bruscos e repetitivos, como, por exemplo, abotoar e desabotoar de forma nervosa o casaco e mexer insistentemente as mãos ou os dedos. Se não puder se controlar, coloque as mãos atrás das costas e cruze os dedos uns dos outros para que ninguém possa perceber os movimentos ou mexa os dedos dos pés. Como regra geral, não é bom que o orador se esconda atrás de móveis. No entanto, esse artifício pode dar ao palestrante um pouco de coragem nas primeiras vezes, como, por exemplo, ficar atrás de uma mesa ou sentado em uma cadeira e agarrá-las com força ou manter uma moeda com firmeza na palma da mão. Prepare uma mensagem e depois pense em si mesmo como um menino da Western Union, corretora de câmbio, encarregado de entregar o recado. As pessoas prestam pouca atenção ao menino, pois é o telegrama que lhes interessa, a mensagem que é importante. Mantenha a mente das pessoas voltada para a mensagem e também mantenha o seu coração na mensagem. É preciso conhecê-la na palma da mão. Acredite com o sentimento e então fale como se estivesse determinado a dizê-lo. Faça isso. As chances são de 10 em 1 para que você, em pouco tempo, seja o dono do evento e o dono de si mesmo. Quarto, pratique, pratique, pratique. O último passo a ser considerado é o mais importante, mesmo que se esqueça de tudo que já leu até aqui. Lembre-se, de um modo ou de outro, o método infalível para se desenvolver a autoconfiança para se falar em público é falar. Na verdade, toda a questão se resume, por fim, a um método essencial. Pratique, pratique, pratique. Essa é a convicção sine qua non de tudo, a condição indispensável. Conforme advertiu Roosevelt, qualquer principiante é capaz de sentir o frio na barriga do caçador novato. Esse frio na barriga significa o estado de intensa excitação nervosa, que pode não ter a menor relação com a timidez. Pode afetar um indivíduo na primeira vez que ele tenha de falar para um grande público, assim como pode afetar um caçador na primeira vez em que ele se vê diante de um animal ou um militar em sua primeira experiência na linha de frente de batalha. O que esse indivíduo precisa não é de coragem, e sim controlar o nervosismo, esfriar a cabeça. E isso só pode ser obtido com a prática. Ele deve ter os nervos completamente sob controle através do exercício personalizado e repetitivo de autodomínio. E basicamente uma questão de hábito, no sentido do esforço repetido e no exercício repetido da força de vontade. Se o homem tiver a força dentro dele, vai ficar cada vez mais forte a cada exercício. Quer se livrar do seu medo de plateia? Você deve primeiro saber o que causa esse medo. Em poucas palavras, é o resultado da falta de confiança.
E o que causa a falta de confiança? É o resultado de não saber do que você realmente é capaz de fazer. E isso é causado pela falta de experiência. Quando tiver um registro de experiências de sucesso, seus medos vão desaparecer, derreterão como flocos de neve sob o brilho do sol de verão. Encerro por aqui o capítulo 3, agradecendo a sua presença, convidando a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e, óbvio, deixar um like nesse vídeo. Obrigada e até o próximo conteúdo por aqui. Tchau, tchau.